Fala Joe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma quarta-feira. O vídeo de hoje é diferente, ele não tem aquela introdução, não tem chamadinhas assim em redes sociais. Tá aqui embaixo, vocês sabem, tá na descrição. Me segue lá no Instagram, curta esse vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito. E como eu disse, o vídeo de hoje é diferente, ele é bem parecido com aqueles que eu solto na área de membros lá para os meus alunos, tal, da mentoria, beleza? E aí, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito por direct, que é o seguinte: cara, como é que eu, sei lá, começo no investimento? Me explica esse negócio aí de investimento, o que que é? E a gente vai passar pelos principais, né, para você entender melhor aonde que você está se metendo antes mesmo de você comprar qualquer ação, né? Então a gente vai aqui para minha tela e eu separei alguns tópicos que são importantes antes de você querer comprar qualquer ativo. Quando eu falo de ativo, comprar uma ação, comprar um direito, alguma coisa no mercado de ações, né? A primeira é óbvia, mas o óbvio ele precisa ser dito, né? Que é o seguinte: se você tiver dívidas, você vai quitar as suas dívidas primeiro, antes mesmo de pensar em colocar o pezinho lá na bolsa, antes mesmo de pensar em abrir conta numa corretora. Eu já fiz vídeo aqui explicando como que você sai das dívidas, como as estratégias que eu usei quando eu estava endividado, beleza? E aí você pode dar uma olhada nesse vídeo, só procurar aqui. Mas quite as dívidas. Se é, por exemplo, um cartão de crédito, muitas das vezes os juros do cartão de crédito ele é muito maior do que os juros que um investimento pode render para você. Cartão de crédito 14% ao ano, né? E historicamente o que a bolsa, a Nikkei, por exemplo, 225 pode render para você não passa de 5%, né? Historicamente ao ano. Depois disso, né, que você quitou as suas dívidas, que é meio óbvio, vem outra coisa óbvia. Quando você fala, me explica aí esse negócio de investimento, que é o seguinte: você começar a poupar dinheiro. O simples também precisa ser dito, de novo, que você precisa gastar menos do que você ganha, né? E você precisa separar uma porcentagem do seu salário para você guardar ali todos os meses. Por quê? Depois dessa crise que a gente está passando, você precisa ter uma reserva de emergência. Não só por causa da crise que estamos atravessando, mas antes e depois você precisa ter. Só que agora, nesse momento, foi que a gente sentiu a real necessidade mesmo de ter uma reserva de emergência, beleza? Então você precisa construir a sua reserva de emergência, que engloba o custo de vida que você tem hoje trabalhando. E aí você vai ter de 6 a 12 meses desse custo de vida mensal. E aí, onde você aloca essa reserva de emergência? Como aqui no Japão a gente não sofre com a inflação, como no Brasil, você pode deixar numa conta corrente normal, abrir uma conta só para deixar esse dinheiro lá da reserva de emergência, ou deixar numa conta digital também, rendendo 0,0 alguma coisa por cento ao mês lá para você. O objetivo da reserva de emergência não é render nada lá para você. Esse dinheiro precisa ter liquidez, ou seja, quando você precisar, ele tem que estar ali para você sacar, beleza? Então, de 6 a 12 meses. Depois que você quitou as dívidas, começou a poupar dinheiro, fez sua reserva de emergência, aí eu te explico o seguinte, do porquê de você entrar na bolsa. Você, com a sua reserva, o seu caixa, você fica tranquilo para colocar um dinheiro que você não vai precisar nos próximos 2 anos na bolsa de valores. Por que você tem que investir na bolsa de valores? Aí você se pergunta, pô, mas a bolsa não é perigoso? Ah, mas a bolsa não é cassino? Não é melhor deixar numa poupança japonesa, num título público japonês, numa renda fixa japonesa? É perigoso perder dinheiro na bolsa, tal? Sim, é perigoso. Todas essas coisas aí são perigosas, né? Só que porque é renda variável, né? A renda variável, o próprio nome diz, ela varia, Joe. Ela vai variar, então você pode perder dinheiro na bolsa, né? Mas a gente vai chegar lá quando eu falar
de riscos, né? Mas por que não é legal você deixar tipo o seu dinheiro numa renda fixa japonesa? Tem o Benjamin Graham, ele foi o professor do Warren Buffett. No livro dele, ele conta o seguinte: quando que você deve se expor ao risco e ir para a bolsa de valores? Quando o retorno que o risco na bolsa de valores oferece for maior que 6%. O que são esses 6%? No livro dele, ele fala que era o quanto rendia lá o título público dos Estados Unidos. Para exemplificar, como se fosse um tesouro direto, fosse 6%. Se você tem garantido numa renda fixa, eu estou falando de renda fixa, tá? Se alguém vier com outro papo que é garantido, sem ser esses produtos financeiros do governo, cara, cai fora, que é pirâmide, é perigoso. E aí, se o retorno de você se expor ao risco for maior do que esses 6% que ele fala no livro, aí sim você deve ir para a bolsa de valores. No nosso caso, trazendo para a realidade aqui no Japão, como se fosse a Selic ou tipo a taxa de juros do Japão é negativa, cara, entendeu? Então você não vai encontrar rendimentos maiores que 0,0 alguma coisa no título público japonês e nem no americano, título americano que você pode comprar aqui também. E aí o que acontece, cara? Tipo, você precisa ir para a bolsa. Nesse caso, você tem que ir para a bolsa de valores. Por quê? É uma forma de você manter também o valor real do seu patrimônio. Beleza? Você, para isso acontecer, você precisa correr riscos, mas a gente não é qualquer risco. Eu não estou falando, por exemplo, sai lá e compra a primeira coisa que você vê na sua frente. Não é isso, né? Todos nós, a gente tem que correr algum risco, certo? Para poder ter mais dinheiro. E a gente está falando de bolsa. E o melhor lugar para correr riscos é no mercado de ações. Por quê? É um mercado líquido. O que é um mercado líquido? Uma liquidez. É a capacidade que alguma coisa tem de se transformar em dinheiro no seu bolso. Qual que é a liquidez, por exemplo, dessa caneta aqui? Qual que é a capacidade dessa caneta de se transformar em dinheirinho no seu bolso? Se você vender essa caneta, vender uma caneta não parece ser uma tarefa difícil. Assim como uma casa, né? Uma casa já é uma tarefa difícil você vender uma casa. Então uma casa tem uma liquidez muito menor do que essa caneta. E na bolsa a gente encontra uma alta liquidez, né? Outra coisa, né? O porquê de correr risco no mercado de ações. O melhor lugar. Por que é o melhor lugar? Porque você investe em empresas que você conhece. Você tem a possibilidade de diversificar, né, os seus investimentos. Eu já tenho um vídeo falando de diversificação, aquele que eu falo como investir 1 milhão de ienes. Você também pode ser sócio de grandes empresários como o Jorge Paulo Lemann, o Guilherme Benchimol, o Buffett, a Luiza Trajano do Magazine Luiza, né? E outra coisa, você pode participar do crescimento das empresas. Se uma empresa está indo bem, obviamente ela vai crescer, beleza? E uma hora ou outra, né, você vai ter que enfrentar esse desafio, né? E aí você vai estudar e se capacitar para descobrir como investir melhor o seu dinheiro. E o problema de você não investir na bolsa, né? Se você já guarda, como eu falei, uma parte do seu patrimônio, uma parte do seu salário, você já é considerado um investidor. A partir desse momento, agora você precisa correr um pouco de risco. Aí cabe você a se informar, estudar para poder investir melhor o seu dinheiro e correr risco do jeito certo, né? E falando de risco e por que você tem que ir para a bolsa, tipo, quando a gente mede a riqueza, mede o nosso dinheiro ao longo do tempo, a gente mede em dólar, porque é um bom parâmetro. É uma moeda que não tem variações, não tem flutuações, ela existe desde 1774, enquanto no Brasil a moeda já mudou várias vezes, né? E aí é o seguinte, o dinheiro ele pode, né, perder o poder de compra pelo simples fato de que você não correu risco, né? Não se informou, não investiu. Aí vamos supor que você deixou
dinheiro guardado debaixo do colchão lá no Brasil. Hoje, né, por causa da alta do dólar, desvalorização do real, o poder de compra diminuiu, né? Por isso que quando você medir a sua riqueza, você medir o seu dinheiro, você tem que medir ele em dólar. Isso daqui vale pro iene também, beleza? E aí você não se expôs ao risco, não foi para a bolsa de valores e você perdeu aí o poder de compra e também perdeu a oportunidade de que seu dinheiro valorizasse, se multiplicasse ao longo do tempo. E quem não corre risco acaba ficando para trás, né? E como que você corre risco? Isso que é o mais importante. Diversificando o seu portfólio, investindo em várias classes de ativos, conhecendo bem os ativos, conhecendo aquilo que você está comprando, fazendo isso junto com outras pessoas, né? Com ajuda, com uma comunidade. Nosso canal aqui é uma comunidade, é uma forma de você investir. E você está entendendo que correr risco não é comprar uma ação de olho fechado? Tem que ser tudo isso daí que eu falei para você. E só para fechar, né, o vídeo de hoje, como que a bolsa impacta no seu patrimônio? E para isso eu vou contar uma historinha de um rapaz que trabalhava no FedEx dos Estados Unidos. E o cara, ele não tinha um cargo alto de liderança nem nada do tipo. É o seguinte, ele pensou em pegar uma porcentagem do salário dele todos os meses e comprar ali ações da FedEx, da onde ele trabalhava, né? E não era um valor grande, você pensar, pô, ele aportou muita coisa e tal. Não, era coisa de 20, 30 dólares por mês. E ele foi aportando ali todos os meses. No final de 40 anos, ele chegou a um patrimônio de 40 a 50 milhões de dólares. Cara, é muita coisa, né? Só pelo fato dele ter pego ali um pouquinho do dinheiro dele todos os meses e comprando ações da FedEx e reinvestindo os dividendos. Ou seja, todo o dividendo que ele recebia, ele reinvestia, ele comprava mais ações da FedEx. E isso daí fez com que ele fosse mais rico que 99% das pessoas que trabalhavam ali. Só tendo a disciplina, né, e investindo em ações de uma empresa que ele conhecia bem. Ele não conhecia tipo assim, ó, de cabo a rabo, tal, tudo. Mas ele conhecia bem, né? E aí fica a moral da história para encerrar o vídeo de hoje. Se uma pessoa que fez um patrimônio de 40, 50 milhões de dólares em 40 anos só sendo disciplinado, a gente também consegue, beleza? Então, quando alguém perguntar que negócio é esse de investimento, me explica esse negócio aí de investir, é isso, assiste esse vídeo de novo. E a gente fica por aqui com esse vídeo tipo vídeo aula. Eu pretendo fazer mais aí para vocês deixar aqui. Essa é a parte 1, beleza? Nos vemos na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário. E tem um grupo secreto no Telegram também. Faz tudo isso aí, boas coisas vão te acontecer. E espero que você tenha gostado desse formato, beleza? Até a próxima e tchau!